Bom, essa é a pergunta da vez, né? Família, onde a sua se encaixa? E hoje nós vamos falar sobre lidar com as perdas. Como é que a gente aprende, né? Como é que a gente faz quando as perdas estão presentes? Eu confesso que é desafiador falar sobre isso e eu quero convidar você que abra sua Bíblia num livro extraordinário. Se você ainda não leu esse livro, você precisa ler. Livro de Ruth. Vamos abrir no capítulo 1. Nós vamos ter uma mensagem um pouco mais expositiva hoje. Nós vamos focar no capítulo primeiro aqui desse livro. Eu quero te convidar a prestar bastante atenção nos detalhes que nós temos registrados aqui nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a vida de todos aqueles que nos acompanham de casa também. Senhor, seja glorificado pela vida de todos vocês. Ruth capítulo 1 vai nos dizer o seguinte: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morrem também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Quando voltaram para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não voltaremos com você junto para o seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde queres que morras, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegou todo o povo, ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamo mais Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim.
O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Muito interessante, porque nós temos aqui a história de uma mãe também. Uma mãe que tem seu esposo, que tem filhos e que por algumas fatalidades da vida já não os tem mais em sua história. Eu fico tentando imaginar a dor do coração dessa mulher quando ela foi vivendo essas perdas. Todos nós vamos ter que passar por momentos de perdas na vida. Eu creio que todos vocês já passaram por isso. Alguns de nós não temos mais as nossas mães, por exemplo, na nossa história. Outros não têm os seus pais. Outros já não têm ambos. Há pessoas que, infelizmente, tiveram a mesma experiência dessa mulher. Não tem mais os seus filhos em suas vidas. E eu considero que essa é imagino que seja uma dor intransponível, perder um filho, não ter mais o filho que você carregou nos seus braços, que você orientou, que você criou, que você abençoou mais ao seu lado. Eu imagino que deva ser muito difícil. A boa pergunta para a nossa reflexão aqui dessa noite, nesse momento, é como as pessoas que nós ainda temos nas nossas vidas e que nós amamos. Você tem pessoas na sua vida, sim ou não? Você tem sua família, você tem parentes, você tem amigos, e nós amamos essas pessoas. Como essas pessoas vão partir dessa vida? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar aqui, nesse início de conversa nossa nessa noite. E você precisa responder uma coisa aqui, muito importante. Essas pessoas, quando partirem dessa vida, elas vão partir nos braços do Pai ou longe dos braços do Pai? É pergunta. E sobre a minha vida há uma grande responsabilidade, mas sobre a sua vida também há uma grande responsabilidade. Joel Osteen, ele disse o seguinte: o luto é o reflexo da nossa humanidade frágil, mas também é a evidência da graça divina que nos sustenta no meio da dor. Você com certeza já se deparou com pessoas que viveram por um tempo muito estendido o luto. Conheceu alguém assim, que sofreu durante muito tempo pela perda de alguém? Anos, quem sabe? Eu vou compartilhar com você uma história nessa noite de alguém que teve uma perda muito grande, sofreu por longos 7 anos. 7 anos de sofrimento, até que o Senhor veio e trouxe a renovação. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que perdas sempre acontecem com o objetivo de cumprir os propósitos de Deus. Às vezes nós não temos a dimensão do porquê das perdas. E para falar bem a verdade, nós perguntamos o porquê de algumas perdas nas nossas vidas. Eu lembro que quando eu perdi o meu pai, eu acho que é o ente mais querido que eu tinha, mais próximo assim de mim, que partiu dessa vida. Durante alguns bons dias eu lamentei, mais de um mês. Eu me lembro que quando eu estava aqui na igreja, sentado ali preparando uma mensagem, ou depois de um aconselhamento, parava para um momento entre um aconselhamento e outro, eu me pegava pensando nele. E automaticamente vinham aos meus olhos as lágrimas. Eu sentia muita saudade dele. As primeiras vezes que eu fui à casa da minha mãe depois da partida do meu pai, foram momentos muito difíceis. Eu me lembro da primeira vez que eu entrei ali, chegando na casa da minha mãe, encostei o carro, geralmente ele vinha para abrir o portão, com aquela alegria toda, e já não era mais ele, E eu me lembro que quando eu entrei pela primeira vez e me deparei com aquela cena, minha mãe e a minha irmã, nós três ali fomos tomados de um lamento, de tristeza. Nós choramos juntos, os três, abraçados. Foi um momento bastante difícil. Isso durou um bom tempo ainda, mas depois aquela tristeza, aquela dor da perda foi se transformando. E hoje, todas as vezes que eu chego lá, e hoje geralmente é minha irmã que vem abrir o portão para eu colocar o carro para dentro, nós agora já conseguimos respirar fundo e nos alegrar na presença do Senhor, porque temos uma outra. E graças a Deus por isso. Amém? Deus tem pessoas ao nosso lado. No texto que nós lemos hoje, nós vemos uma triste história de consecutivas perdas. Eu acredito que você tenha prestado bastante atenção. Inicialmente, o lar que essa família estava estabelecida foi um lar que proporcionou para eles um momento de desafio. A Bíblia diz para nós que naquela época houve uma fome, na época dos juízes, e esse homem que vivia ali em Moabe, ele entendeu a importância de pegar a sua mulher e os seus filhos
e de partir. Agora, tenta montar essa cena. A primeira grande perda que essa mulher teve ao lado da sua família foi a casa. E a nossa casa, pensando agora, por exemplo, nessa situação que os nossos irmãos de terra, né, de país, estão vivendo ali no sul do nosso país, estão passando também por isso. Não tem mais as suas casas. Alguns bairros, algumas cidades foram assoladas de tal forma, diferente do que o povo está vivendo aqui na época bíblica, mas foram assolados de tal forma que as casas já não existem mais, as conduções já não existem mais, a escola já não existe mais, a faculdade já não existe mais. Estava vendo uma reportagem, ele estava falando de um jornal quase que centenário do Rio Grande do Sul, a Tribuna, e ali embaixo tudo alagado, tudo destruído. Aquela mesa onde eles transmitiam, né, tinha sido recém-inaugurada, de entrevistas ao vivo, já não existia mais. E aí o repórter, que estava entrevistando um outro repórter, eles subiram para o andar de cima, ali ainda estava tudo intacto, porque era no segundo andar, mas tudo aquilo que estava abaixo do primeiro andar tinha simplesmente sido destruído. Equipamentos, trabalho de pessoas, tantas e tantas coisas difíceis, destruição. Então, o cenário que essa mulher está vivendo nesse exato momento é um cenário de perdas materiais. Mas há uma segunda situação de perda. Como se não bastasse, depois que eles mudam de lá e se estabelecem num outro lugar com o objetivo de sobreviver, simplesmente isso, de sobreviver, seu esposo, Elimeleque, foi levado. Um golpe, mais um golpe da vida. Depois de quase 10 anos ainda estabelecidos nesse lugar, ela com os seus filhos se casam e passa o tempo. E esses dois jovens têm a sua vida ceifada. Quando nós vamos para a linguagem original, para o hebraico, nós pegamos as palavras e procuramos saber a tradução das palavras. E tanto a tradução do nome de um filho, que é Malom, como Quilion, tem a ver com enfermidades, com doenças. Então, muito provavelmente, esses jovens tenham nascido já com problemas de saúde. Quem sabe eram jovens que, mesmo na sua maior idade agora, enfrentavam duras dificuldades com a sua saúde. Bom, acontece que nós não sabemos ao certo se foi por conta dos problemas de saúde, mas esses dois jovens morrem e essa mulher agora fica sozinha com as suas duas noras. Dentro da perspectiva judaica, uma mulher nessa condição era totalmente desprivilegiada. Dentro da cultura, dentro da situação em que ela vivia. Bom, o que nós precisamos entender aqui nesse ponto é que a vida passa e que todos têm uma missão para cumprir aqui na terra. Deus entendeu que tanto o esposo desta mulher e os seus dois filhos tinham cumprido o seu propósito aqui na terra. A vida passa e todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Para algumas pessoas, a gente vê que a jornada é longa, né? Nós temos aí nosso irmão Nof com 90 e tantos anos de idade. Elson, esses dias atrás, fez 67, 66. Irmão Maurício, 76, né? A Mauricião está partindo para os 80 aí já, vai, né? A Léo, esses dias atrás, completou anos, pessoal ponta firme, né? Para alguns é assim, a vida é longa, graças a Deus, que bênção, que bênção. Para outros a jornada é muito curta, muito curta. Eu estava preparando essa mensagem e não tem como a gente não lembrar de momentos difíceis que nós vivemos. Dos momentos mais tristes que nós vivemos aqui como igreja foram perdas de crianças recém-nascidas. Alguns aqui vão conseguir se lembrar do velório da filhinha da Aline, nós tivemos ali presentes. Algumas queridas nossas aqui perderam bebezinhos ainda no ventre, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Momento difícil. Me vem à mente o momento de uma perda de uma criança de 7 anos de idade. Um testemunho para vocês agora. Essa garotinha se chamava Emily. E a Emily, ela participou numa igreja que eu era pastor de uma escola bíblica de férias, uma EBF. E a Emily se converteu aos pés do Senhor Jesus, com 7 aninhos de idade. E acontece que a mamãe da Emily
ela era da Umbanda. E todos os domingos, a mamãe da Emily levava ela para o culto. A Emily descia para a classe das crianças e a mãe dela cultuava a Deus ali com a gente. Aconteceu que essa garotinha ficou doente e num curto espaço de tempo, muito rapidamente, menos de 7 dias, ela partiu dessa vida. E aí, no dia que ela partiu dessa vida, eu recebo na igreja que eu era pastor, era a primeira igreja batista do Jardim São João. Eu me lembro que eu recebi o seu Carlos, que era o pai de santo da mamãe da Emily, junto com a mamãe dela. O seu Carlos, ele tinha um terreiro na rua da igreja e nós nos cumprimentávamos e conversávamos. Sempre que ele passava ali, éramos muito amistosos um com o outro, né? E eu me lembro que o seu Carlos agora, representando a família, chegou para mim e falou assim: pastor, haveria a possibilidade de vocês velarem o corpo dela aqui? Eu falei: com toda certeza, sem nenhuma dificuldade. Naquele mesmo momento eu só falei: eu só preciso me certificar de alguma coisa e já, para mim, está mais do que liberado. A gente vai ter um culto, inclusive, de gratidão a Deus pela vidinha dela, vamos dar graças a Deus. E me lembro que eu passei a mão no telefone, liguei para 2 ou 3 pessoas da liderança para que eles pudessem agilizar algumas coisas, porque o corpo dela ia ficar de um dia para o outro. Então, em torno de acredito que tenha sido numa sexta-feira, de sexta para sábado, o velório dela. O enterro dela foi num sábado. E me veio à mente que eu liguei para essas pessoas, mais do que depressa, houve uma mobilização do pessoal da igreja e nós então recebemos o corpo dela para velar ali no templo. Agora, aconteceu algo extraordinário. No dia do velório dela, que era um sábado, o enterro ia acontecer às 16 horas aproximadamente, um final de tarde, e às 2 horas da tarde estava marcado o culto fúnebre. E nós divulgamos, e quando foi perto da 1h das 13 horas, começaram a chegar ônibus, vários ônibus, 6 ou 7 ônibus, e todas as pessoas dos terreiros de toda aquela região foram para aquele culto. Então nós tínhamos dentro daquele templo evangélico, as pessoas com seus trajes, vestidos de branco, com seus colares nos pescoços e do jeito que eles estavam acostumados. E aí nós iniciamos o culto. O templo era um templo grande, é um templo grande, ele ficou lotado de pessoas tanto embaixo como na sua galeria. A grande maioria, pessoas dos terreiros e família dessa garotinha. E o seu Carlos, então agora a gente ali sentado, um do lado do outro, começamos a conversar. E o seu Carlos agora começa a abrir o seu coração. Nós conversamos, oramos juntos. E no culto, durante o culto todo, nós colocamos canções, nós projetamos as músicas e o pessoal da adoração estava lá, todo o pessoal da banda, os vocais e tudo mais. E todas as pessoas, sem exceção, que estavam dentro daquele templo evangélico, abriram as suas bocas e estavam ali declarando, mesmo que em canção, que Jesus Cristo era o Senhor. E nós separamos para aquele dia um repertório de músicas específico e bem evangelístico. E ali eu preguei, falei que era necessário nascer de novo. Peguei o texto de Nicodemos, depois voltei para a história de Jesus, quando Jesus recebe as crianças e diz que quem não se tornar como uma criança não seria digno de entrar no reino dos céus. E assim nós nos despedimos da Emily, do corpo dela, porque o espírito dela já estava com Deus, mas foi uma coisa muito marcante. Momentos de perda, como nós vimos aqui na história bíblica, são sempre momentos que nós temos que também tomar alguns cuidados. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque é muito importante. E diante das perdas que vocês têm enfrentado ao longo da vida, eu ainda gostaria de colocar aqui uma consideração que eu acho que é muito importante para esse momento. Um ponto de reflexão para nós. A questão é: quantos de nós continuamos tendo os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos filhos aos nossos lados, mas os temos mortos aos nossos lados? São pessoas nas famílias que se tornaram simplesmente de corpo presente. É mais ou menos assim, nós estamos aqui, tudo bem? Mas cada um vivendo a sua vida, cada um vivendo a sua história e todo mundo se distanciando. Uma das grandes tragédias que eu sempre tenho aqui alertado a Betel, nos vídeos que eu gravo, na oração da manhã, é sobre essa questão do distanciamento que as mídias estão fazendo dentro das casas, as redes sociais, tanto WhatsApp, como Instagram, como Facebook, todas elas. Às vezes nós temos
a coragem de nos comunicarmos com pessoas distantes. E é um lado bom da mídia, porque a mídia nos apresentou, as redes sociais elas nos apresentaram. Eu tenho amigos de infância que são amigos meus ali nas redes sociais. Nós temos uma determinada proximidade a partir das redes sociais. Mas a questão é, será que quem está próximo das nossas vidas hoje nós temos valorizado? Acho que é um ponto de reflexão, porque às vezes nós estamos vivendo como mortos para os que estão vivos ao nosso lado. Nós estamos permitindo que as coisas nos distanciem, e isso não pode acontecer. Então, para algumas pessoas a vida ela é longa, graças a Deus por isso. Para outras a vida é curta. Para algumas pessoas a vida é cheia de significados, de importância. Como eu tenho gente do meu lado e conheço gente que valoriza a vida, valoriza as pequenas coisas, valoriza as pequenas expressões. Gente, eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado, eu quero insistir com vocês. Não é pelo muito ter, não é por termos. Termos ajuda em algumas coisas, mas não é aquilo que sustenta um relacionamento, que sustenta um casamento. O amor vivido dentro de uma família, sim, esse tem poder para sustentar cada lar aqui representado. E por outras vezes, nós temos pessoas que vivem uma vida vazia e sem sentido. E a pergunta é, como você tem vivido os seus dias aqui na Terra? Você tem dado significado real para os seus dias? Ou você tem vivido simplesmente conforme as coisas vão acontecendo, até a próxima alegria, até a próxima tristeza? As coisas que têm acontecido têm trazido significado para vocês, meus queridos. É importante que elas tragam tanto as coisas boas como as coisas ruins. Para a vida dessa mulher e para a vida dessas duas jovens, essas perdas trouxeram grande significado. Obviamente, grande significado. Nossos dias, eles não podem ser vividos de qualquer jeito. O salmista vai nos dizer o seguinte, lá no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Olha só, vou repetir o texto. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, muita sabedoria. A gente não pode viver de qualquer jeito, nós temos que viver com muita sabedoria. Quando a dor da perda estiver presente, eu quero que você se esforce para fazer 4 coisas muito importantes. Primeiro, agarre-se em Jesus. Agarre-se em Jesus. Jesus, nós não podemos nos esquecer que foi homem de dores. Ele chorou a morte de um amigo. Então, nos momentos das perdas, vamos ter que viver ao longo da nossa jornada aqui nessa terra. Nós vamos precisar de estar muito bem apegados a Jesus. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu conheci pessoas que, pelo fato da partida de outras pessoas que amavam, abandonaram a fé. Nunca mais colocaram seus pés dentro da igreja. Me vem à mente aqui uma situação de uma pessoa muito querida, mas que a partir da morte do seu filho, nunca mais colocou o pé dentro da igreja. Olha como é sério. Por isso eu digo, nos momentos das perdas da vida, não somente perdas de entes queridos, perdas de amigos, mas perdas materiais que todos nós estamos sujeitos a ter, o tempo todo a gente está sujeito a ter. Nós possamos nos apegar em Jesus. Amém, irmãos? Essa é a primeira orientação. Segunda coisa, permita-se as lágrimas. Eu sei que você é forte, eu também sou, mas é importante nós chorarmos também, nós derramarmos lágrimas. Então, quando for preciso, deixe as lágrimas molharem o seu rosto, não tenha vergonha, não tenha medo. O homem também chora, crianças assim choram. Tem criança que não entende nada quando a coisa está acontecendo, já viu isso? Criança está lá pulando, está brincando, enquanto um outro ali, o pai ou a mãe está sendo velado. Eu já vi isso acontecer. Uma mãe sendo velada e a criança ali do lado que não estava entendendo nada. Alguém pegando ela no colo, colocando ali em cima para ver, e ela dando risada, colocando a mãozinha, mas não entendendo absolutamente nada. Criança é muito diferente, e eu acho que é a pegada que nós precisamos seguir. Permita-se a dor das lágrimas. Em terceiro, tente enxergar os propósitos da dor da perda, enxergar os propósitos da dor que está sendo ocasionada no seu coração. Irmãos, as dores que vivemos precisam nos tornar pessoas melhores. Amém? Se depois de dor, você não sair lá do outro lado alguém melhor, tem alguma coisa muito esquisita na tua vida, você não está entendendo o que é a vida sequer. Mas há uma quarta dica que eu quero deixar aqui. Quando a dor da perda estiver presente, em quarto lugar, descubra quais mudanças serão necessárias você enfrentar, mas faça isso com calma. Neste caso,
essa mulher ouve dizer que agora é importante que elas voltem, que ela volte para a sua terra. Mas ela respirou fundo, ela não foi precipitada. Ela soube que a mão do Senhor havia se estendido sobre a terra de Israel novamente. É aquele ciclo dos juízes, né, irmãos? O povo se arrependia, Deus abençoava, depois o juiz morria, eles pecavam por conta da falta da liderança, e aí daqui a pouco estavam apostatando da fé, longe de Deus, aí Deus pesava a mão, o que acontecia? Lá na frente, depois de 10, 20, 30, 40 anos, Deus levantava um novo juiz. É o ciclo do livro do juiz. Se você for ler o livro do juiz, você precisa ler nessa perspectiva. A bênção de Deus, a partir do levantamento de um juiz, então Deus abençoava a nação caminhava em fidelidade na presença do Senhor, esse juiz morria. Quando o juiz morria, o povo entrava em decadência espiritual. Quando o povo entrava em decadência espiritual, Deus pesava a sua mão sobre a nação, porque eles inclusive sacrificavam seus filhos a outros deuses. Que tragédia! E aí o que acontece? Havia sempre um remanescente, graças a Deus pelo remanescente, aquele povo fiel, aquele povo firme. Esse povo clamava, chorava, implorava, Deus levantava um novo juiz. E geralmente, quando Deus levantava um juiz, era a pessoa menos provável que podia existir na face da terra. Gideão, Sansão, tá certo que Sansão já nasceu com uma missão, mas no momento da perda, mas você pensa em Gideão, menor da tribo de Israel, Deus foi lá e levantou ele. Então é nesse período do juízo que a gente está vivendo essa história que nós estamos aqui compartilhando. Queridos, a segunda coisa que eu quero registrar aqui nessa noite, nas perdas precisamos descobrir, valorizar e receber o amor das pessoas por nós. É bom ou não é bom receber o amor das pessoas? Aquele abraço na hora da perda. Ah, irmãos, eu vou testemunhar disso o resto da minha vida. Um dos dias mais difíceis da minha vida, que foi quando eu perdi o meu pai. Lá estavam irmãos aqui desta igreja, da Betel, presentes na minha vida. 4, 5 carros de irmãos. Eu sei que teve muita gente que não foi porque não deu, estava trabalhando, mas inúmeras mensagens eu recebi. Mas eu me lembro que irmãos saíram daqui de Itaém, foram lá para Piracicaba, irmãos de Guarulhos, irmãos de outras igrejas que eu fui pastor, estiveram lá em Piracicaba, saíram das suas cidades para me darem um abraço. Como cada abraço foi importante. Gente, de fato eu não consigo me lembrar de exatamente todos, mas muitos eu consigo me lembrar. Então é assim, se as pessoas nos seus momentos de perda, do que eu puder, no que depender de mim, eu vou estar mesmo do lado dessas pessoas e de todas as outras que eu puder estar. Há momentos que a gente não pode estar do lado das pessoas nas suas perdas, mas quando nós podemos estar, nós precisamos estar. Interessante, quando a gente observa o texto a partir do verso 16, abra aí a sua Bíblia novamente, por favor, fica com o texto aberto aqui, porque é importante, a gente vai voltar nele aqui mais umas 2 vezes ainda, tá bom? A partir do verso 16, Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu te deixe, ela está falando aqui com a sua sogra, e não mais acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. Olha só, essa mulher não tem mais parente próximo. Pode ser que ela tenha algum parente, tipo irmão, irmã lá na terra dela, mas aquelas pessoas, família mesmo, próximo. O marido dela morreu, seus 2 filhos morreram. Uma nora, por questão de direito mesmo, ela segue o caminho, mas essa aqui, ela está aqui disposta a dar o amor dela. E Ruth é extraordinária na sua postura. Ela diz: olha, não insiste comigo, tá bom? Não insista comigo, por favor, nós já conversamos, já está tudo resolvido. Eu vou com você, eu vou viver do teu lado, eu vou te acompanhar aonde você colocar o teu pé, aonde você for, eu irei, aonde você ficar, eu vou ficar, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Por que será que essa jovem está dizendo isso? Porque essa mulher, essa serva do Senhor, ela durante todo o seu tempo de perda na vida, ela ainda continuou conectada com Deus, mesmo que questionando Deus, mas ela continuou conectada com Deus. Então guarde uma coisa, na verdade eu vou repetir mais uma vez no seu coração. Nos momentos das perdas da nossa vida, nós precisamos estar muito agarrados com Deus, muito
próximos do Senhor, porque é Deus que vai nos sustentar, é Deus quem vai dar uma nova perspectiva, é Deus que vai dizer, é hora de fazer isso, é hora de mudar, é hora de não mudar. Irmãos, quantas vezes eu vi gente tendo atitudes, me permitam, pelo amor de Deus, e não fique. Se alguém aqui dessa comunhão viveu isso, tá? Nessa condição que eu vou citar aqui agora, não fique chateado comigo, mas eu acho muito estranho quando alguém tem uma outra pessoa do seu lado, quer seja um esposo ou uma esposa, e não dá 2 meses aquele que ficou já está partindo para uma nova situação, um novo relacionamento. Eu acho muito esquisito. Me permitam, por favor, é o que eu penso. Você não precisa concordar comigo. A pessoa morreu 1 mês, 2 meses, 3 meses, já está procurando uma outra pessoa para fazer parte da sua vida. Irmãos, e o amor, e o respeito, e a honestidade nas palavras, tanto para a mulher a honestidade, como para o homem a honestidade. Você não precisa concordar com o que eu estou falando, pelo amor de Deus, mas eu acho muito esquisito. Eu acho que nós, como povo de Deus, temos que ter um bom testemunho. Eu não estou falando que você tem que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cada um. Deixa eu pelo menos esfriar, né, irmão? Deixa eu pelo menos esfriar. Deixa eu pelo menos dar uma gelada lá, né? Pelo menos dar uma decomposta lá, né? A pessoa não ressuscitar. Vai que em 2 dias a pessoa está lá de volta, acordou lá, meteu o pé no caixão, aparece de novo. Como já aconteceu? Misericórdia, sangue de Jesus. O pastor está assistindo The Walking Dead. Está assistindo muito isso aí. Não, irmão, não está assistindo, não. Misericórdia. É só para quebrar o gelo. Deu para entender? De verdade, tá? Você tem que, quando passar por um momento de perda, você tem que acalmar o seu coração. Você vai ter coisas para resolver, para decidir. Não é um momento fácil, mas não é um momento para um novo relacionamento. Não é um momento para isso, é um momento do luto. E o momento do luto tem que ser respeitado. A gente não vê essa mulher procurando alguém na sua história mais do que depressa. A nora dela, a gente não sabe aqui quanto tempo havia passado até o momento que agora, depois ela vai se encantar por Boaz. Ruth vai se encantar por Boaz. A história é linda, você precisa ler esse texto depois, para entender o que é que Deus faz e como é que Noemi não é desamparada para o resto da sua vida. Essa moça aqui chamada Ruth, ela foi alguém que amou, que valorizou e que respeitou. Mas a outra, a Noemi, ela recebeu tudo isso de volta. A gente tem que estar disposto a amar, mas também a receber o amor. Aqui nós vamos descobrir que muitas pessoas irão cumprir o papel da família nos nossos momentos de perda. Muitas pessoas vão cumprir. Tem gente que não tem mais ninguém na face da terra, mas ele tem a igreja, que ele congrega. E a igreja dele é a família dele. A minha igreja, a Betel, é minha família. Irmãos, quantas vezes na minha vida eu não celebrei o meu aniversário do lado da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, mas os irmãos estavam do meu lado para celebrar comigo. Quantas vezes eu recebi graças de Deus e tinha gente do meu lado mais diretamente para celebrar. Não que eu não compartilhei, mas eu não tinha fisicamente essas pessoas que eu amo do meu lado. Mas eu tinha vocês do meu lado. Eu tive vocês nos momentos das minhas dores, nos momentos de questionamentos até. Eu tinha vocês do meu lado, vocês estavam do meu lado. E todas as igrejas que eu passei ao longo da minha vida até hoje, e eu entendo que a Betel é a última igreja da minha vida, né? Não é que eu quero cruzar os dedos logo, não, é que vai ser para o resto da vida, é isso, né? Deixa eu deixar bem claro, né? Quero viver bastante, quero ver até a volta de Jesus ou até que Deus me leve, mas eu quero viver muitos anos aqui ao lado de vocês. Eu quero ver o tempo sendo construído, né? A gente vai correr junto. Nós vamos ver essa igreja se multiplicando, indo para outras cidades, se Deus assim desejar. A gente quer tudo isso. Mas, gente, vocês estavam do meu lado, estarão do meu lado em todos os momentos. Os momentos das maiores dificuldades que eu vivi com a saúde da minha esposa. Quem estava lá? A igreja. Eu me lembro de irmãos que saíram de Guarulhos e vieram aqui em Santos me visitar com a Maiara, na situação do aneurisma da Helenice. Saíram lá de Guarulhos e vieram almoçar comigo e com ela. Como aquilo fez a diferença? Pastor, estamos chegando aí, onde você está? Igreja. Mas olha, observe, nas perdas nós precisamos descobrir, valorizar e receber. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa por você, no seu momento de perda da vida, seja qual for, receba.
recebe, tá bom? Amém? Combinado? Recebe com alegria. Na perda da sua saúde, uma visita, recebe. Uma visita, como é importante uma visita, né? Como é gostoso receber. No caso de Noemi, Deus, pela sua graça, lhe concede a alegria de poder receber o amor e a maravilhosa consideração de Ruth. Quando você observar pessoas tendo perdas na sua vida, faça 4 coisas. 4 coisas. Primeiro, seja uma ponte de apoio, um ponto de apoio. Aliás, um ponto de apoio. O que é ser um ponto de apoio? Tem gente que fica perdido, irmãos. Não sabe o que fazer. Então seja você alguém que vai apoiar presencialmente naquele momento. Segundo, agora sim, seja uma ponte de ligação do coração da pessoa ao trono de Deus. Porque às vezes a pessoa fica tão desnorteada, tão assim fora de si, que nem orar ela consegue. Já viu isso? Se você não viu, eu já vi. Inúmeras vezes. A pessoa não conseguia nem orar, nem falar com Deus. Eu chegava perto e falava, vamos fazer uma oração? Vamos, eu estou precisando disso, não estou conseguindo orar. Não estou. Quantas vezes eu vi isso em momentos de perda? Eu não estou conseguindo orar. E a gente então orar. Leve palavras de vida e de consolo. A pior coisa que alguém poderia fazer no momento de perda de alguém, seja por qual razão aquela pessoa partiu dessa vida, ou quem quer que seja que tenha sido aquela pessoa, pode ter sido a pior pessoa da face dessa terra. Tenha sabedoria nas palavras. Não é hora de palavra de juízo. Não, já parou. Cessou a vida. Não adianta falar, ficar emitindo opiniões, ficar julgando. Essa pessoa, ela colheu consequência das escolhas dela. Não é hora disso. É hora de levar consolo para quem está. Quem não está, a história dele fechou, encerrou. Quer tenha sido uma história boa, uma história ruim. Dá para entender, gente querida? Está dando para entender, irmão? Olha só, seja um ponto de apoio, seja uma ponte de ligação do coração da pessoa com o coração de Deus, seja um ombro amigo, simplesmente dê o seu ombro. Não tem palavras? Como já aconteceu com a minha vida, teve um velório que eu não consegui nem pregar. Eu não consegui nem abrir a boca para falar nada, eu só conseguia chorar. Não foi o velório do meu pai, foi de uma outra pessoa que era uma pessoa extraordinária que Deus tinha plantado na minha vida. Eu não consegui pregar, não consegui falar. E eu louvo a Deus porque amigos fiéis estavam ali do meu lado. Me lembro do pastor Rubem Lota, era pastor lá em Campinas, que foi até Guarulhos, onde eu vivi esse momento da perda de um amigo muito querido da igreja, o irmão nosso. E ali eu falei, pastor, eu não estou em condições, eu não consigo. E aí esse pastor pregou naquele dia. Eu não consegui pregar, eu não consegui. Nós tínhamos perdido esse irmão na execução de um trabalho dentro do templo. Depois de 5 dias ele partiu dessa vida. Foi algo trágico, terrível. Terrível, terrível. E eu fiquei profundamente marcado, carrego as marcas daquela perda até hoje. Quando eu vejo pessoas em lugares altos, eu não vejo essas pessoas ancoradas ou presas a cinto ou alguma coisa de proteção, eu fico desesperado. E mais do que depressa, eu falo, cuidado, para com isso. Quantas vezes eu não falei para o Marquinhos, Marquinhos, respira fundo aí, coloca. Ele é rapaz corajoso, faz trabalho em lugares altos. Mas eu lembro uma vez que estava, há muitos anos atrás, eles nem estavam aqui na igreja, estavam fazendo exercício, era um dia que começou um vento, eu falei, Marquinhos, por favor, para agora, não dá. Às vezes eu vejo, já vi o Elson em cima de andaime, aqui, Elson, cuidado, pelo amor de Deus, coloca a segurança do lado. Irmãos, é baixo, aqui é baixo. Ó. Essa altura do projetor é baixo, mas quem está ali em cima sabe como que a coisa fica estreita. Então não é a questão de altura, a questão é da gravidade. Esses dias atrás eu tropecei dentro da minha casa, por um pouco eu não bati a cabeça. Se eu bato a cabeça, eu ia ter parado no hospital. Se eu tivesse aqui para contar a história, numa quina de mármore, da pia, se você tropeça e vai e bate a cabeça na quina, pode te dar um traumatismo. Observe, então, a questão é estarmos atentos, né? Olha só, seja um ombro amigo, mas uma outra dica aqui muito importante, seja um bom conselheiro em meio à desorientação. Tem gente que fica desorientada. Vou repetir rapidamente aqui, tudo bem? O que fazer então quando você observar que alguém está passando por perdas? Em primeiro lugar, seja um ponto de apoio. Diga, seja um ponto de apoio. Segundo, seja uma ponte de ligação do coração da pessoa com o coração de Deus. Em terceiro, seja um ombro amigo. Em quarto lugar, seja um bom conselheiro em meio à desorientação. Faça isso e você vai ser muito bem sucedido. Posso agora, no nome de Jesus, pedir licença para vocês e fazer um apelo à igreja toda nesse dia, nesse momento. Eu sei que nós estamos celebrando um dia especial, o Dia das Nossas Mães.
Mas eu preciso fazer esse apelo. O apelo é o seguinte: você sabe, a partir do nosso informativo, que alguém da nossa comunhão partiu, faça-se presente, por favor. É membro da igreja, precisa do seu apoio. Irmãos, eu não consigo estar em todos os velórios. Não consigo. Dos membros da igreja, o máximo, só se eu estiver em viagem, para eu não estar presente. Só se eu estiver em outro lugar, muito longe mesmo, para eu não estar presente. Mas quantas e quantas vezes nós tivemos pessoas que nós amamos aqui da nossa comunhão, que perderam pessoas, e nós fizemos as devidas mobilizações. Irmãos, eu tenho tanta gratidão por todos aqueles que, pessoal da adoração, do louvor, que está presente, acompanhando o pastor nessa hora, os nossos administradores, o Elcio Maurício, não falta de uma, Inaldo, com a família, o pessoal da diretoria, sempre presente em quase todas as situações. Mas às vezes, eu preciso dizer isso, eu preciso pedir licença para dizer isso. Eu sinto falta da membresia da igreja. A gente falou outro dia sobre isso. A gente sente falta da membresia da igreja. Não é por questão do horário, até porque há velórios que acontecem de um dia para o outro e no outro dia só que vai acontecer inteiro. A gente precisa da presença. Irmãos, há muitos irmãos aqui muito atentos a isso. Eu sei que quando acontecem situações, essas pessoas... Mas assim, não podem ser só os mesmos. Deu para entender? Amém? Deu para entender, gente? Então, Deus o livre. Alguém da comunhão a partir, vamos estar junto. Em nome de Jesus. A gente precisa expressar, de alguma forma, a nossa gratidão à vida das pessoas. Em terceiro lugar, eu quero, daqui a pouquinho, finalizar essa palavra. Eu preciso correr um pouco. Tinha muita coisa para falar sobre isso. Mas eu preciso dar uma adiantada agora. Bom, terceira coisa, perdas sempre vão nos redirecionar como família. Observe o versículo 19, a parte A. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Sempre que acontecem perdas, é indiscutível que a vida das pessoas, elas vão passar por mudanças internas e às vezes por mudanças externas. Através das perdas, nós somos, às vezes, redirecionados, por exemplo, quanto à questão geográfica. Tem gente que tem que mudar. Eu vou dar um exemplo disso. Minha sogra, quando perdeu o seu esposo, os dois já são falecidos, mas a minha sogra, quando perdeu o seu esposo, irmãos, essa mulher morava num sítio, pensa numa liberdade, criava os seus bichos, acordava cedo, os bichinhos de criação, porco, galinha, boi, meu sogro criava bois, plantava mandioca, roça, tinha um sítio bonito, grande, gostoso, com água. Essa mulher nunca saiu desse lugar a vida toda, até os seus 60 e poucos anos de idade. E aí, meu sogro vem falecer, e o que acontece? Ela não ia morar sozinha lá, já estava com a idade mais avançada. Essa mulher, para mim, foi um exemplo. Ela teve que enfrentar o quê? Sair da roça, lá das Minas Gerais, para morar em São José dos Campos, junto com uma filha dela. A filha tratou da melhor forma, de forma extraordinária. Minha cunhada, que possivelmente até está nos assistindo aqui agora, a Nésia, foi extraordinária. A gente tem muita gratidão pela vida dela, como ela cuidou da minha sogra tantos e tantos anos. Mas essa mulher teve que passar por uma mudança de mente, de questão geográfica, questões emocionais. Quanto da vida emocional das pessoas é mudada. Tem gente que, como a gente citou agora há pouco, parece que não muda tanto, né? Mas é tocado emocionalmente. A questão espiritual é mudada ou não é? Pode ser, para o bem ou para o mal. Para o bem, se a pessoa é acompanhada, ou ela é levada para um lugar onde ela pode encontrar Jesus, ela não conhecia antes, foi bênção essa mudança. E se é um lugar que ela tem que ir, que não tem igreja perto da casa dela, que ela não pode congregar, ou que por conta da idade ela não tem quem leve, é difícil. Está dando para entender? Então a gente tem que estar preparado em todos os aspectos, quer seja na forma de amar e valorizar, que ainda está aqui. É muito importante, a gente precisa amar e valorizar as pessoas que estão aqui, no nome de Jesus. Valorize, ame as pessoas. Você precisa amar, você precisa valorizar. O quanto você puder expressar de amor, de gratidão pelas pessoas que você tem em sua volta, faça isso. Gente, por último, ao enfrentar as perdas, tenha um grande cuidado de achar que as mãos do Senhor estão contra você. Ai, Deus está pesando a mão em mim. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Nós, pela graça de Deus, viemos ao mundo, crescemos, nossos pais, alguns nem aqui sequer foram criados pelos pais, foram criados por tios, por tias, mas alguém criou, alguém cumpriu o papel de pai e de mãe. Mas olha só, nós nascemos, fomos criados, nós crescemos, alguns, graças a Deus, a grande maioria, não todos, não é todos, mas se casaram, tiveram filhos, pelo menos é o curso meio que natural da vida, é o que a gente acha que é natural, né? E acontece que vai chegar um momento que nós vamos partir dessa vida. É normal, ninguém aqui vai ficar para semente. Essa é a maior realidade. Agora,
Cuidado para que quando você experimentar os processos de perda, que aos teus olhos você julga serem prematuros, como eu já vi inúmeras vezes ao longo da minha vida, você não comece a querer culpar Deus. Deixa eu rapidamente citar alguns versículos aqui. Versículo 13, acompanhe. Eu entendo a dor dela, e você também precisa entender a dor dessa mulher que perde o seu esposo e os seus 2 filhos. Ela está numa dor terrível. A gente tem que entender ela, e até o lamento dela. Vamos entender, não vamos crucificar a nossa irmã, não. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Mas observe, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Essa conclusão dela, a mão de Deus, ela pesou contra a minha vida. Adiante, verso 19, a partir do verso 19. Observe aí, 2 vezes ela faz a mesma afirmação. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém, ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que a Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, chame-me Mara. O significado de Mara é amargo. O significado hebraico de Mara é amargo. Então ela está dizendo: não me chame mais Noemi, chame-me de Mara. Pois o Todo-Poderoso, observa agora, o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth e a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da ceva. Você conseguiu observar o lamento dela? A dor dela era tão grande que ela está falando: Deus botou a mão, pesou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não sabe o propósito de Deus quando Ele leva alguém da face dessa terra. Ponto. É simples assim. Quer seja uma garotinha como a Emily, de 7 aninhos de idade, ou o irmão Daniel, que morava lá na Vila Mariana, de 104 anos de idade. 104 anos de idade, o fundador de uma igreja que eu fui pastor. Ele que começou mesmo, embaixo de uma paineira. Ele começou a igreja desse jeito, embaixo de uma paineira. Assim que ele começou a igreja, 104 anos de idade, ele foi recolhido pelos braços do Senhor. 3 grandes perigos ao considerar que as mãos de Deus estão voltadas contra nós. Preste atenção, isso é muito sério. 3 coisas. Primeiro, nós corremos o risco de influenciar pessoas em nossa volta, e inclusive de enfraquecer a fé das pessoas que estão em nossa volta. Cuidado, eu sei que dói, mas não diga que Deus não te ama. Nunca abra a boca para dizer isso. Você pode viver o pior momento da sua história, da sua vida, você pode perder tudo que você tem, mas você não pode dizer que Deus não te ama. Deus, Ele ama. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz pela tua vida e te dar o bem maior que a sua salvação e a minha salvação. Amém? Nosso bem maior nós temos. Segundo, nós corremos o risco de viver amargamente. Cuidado! Se você já viveu alguma perda na sua vida e continua amargo, entristecido, e parece que é uma coisa sem fim, nós corremos o risco, numa última instância ainda, de naufragarmos na fé, se não permitirmos que a cura venha sobre os nossos corações. Agora eu quero contar rapidamente a experiência de alguém que durante 7 anos viveu numa situação muito triste. Uma vez eu fui para um congresso e o pastor Randy Clark estava ministrando. Ele recebeu uma palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento que ele recebeu de Deus foi o número 7, simplesmente isso, e luto. 2 palavras, uma seguida da outra. 7 e luto. Então, naquele momento, ele conversando com nós que estávamos ali, aquele grupo muito grande, tinha mais de 6.000 pessoas. Ele então, dirigindo a palavra a nós, disse assim: irmãos, eu acredito piamente que há uma pessoa aqui nessa noite que durante 7 anos da sua vida está vivendo em luto. Uma mulher veio na frente, só uma mulher veio na frente. Era para ela essa palavra de conhecimento. E naquele dia, naquele exato dia, essa mulher recebeu a imposição de mãos, ele orou e ele repreendeu todo o espírito de luto que estava presente na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela começou a pular, ela começou a sorrir depois dessa oração. No dia seguinte, depois de recobrada, vamos dizer assim, a calma, a tranquilidade, ela foi na frente para testemunhar. Qual foi o testemunho? Há 7 anos passados ela havia perdido um filho e ela entrou no luto. Naquela semana ia fazer
aniversário de luto, 7 anos em sofrimento. Naquele dia, Deus tirou o luto daquela mulher, aquela mortalha de luto, aquele véu de luto. E a partir daquele dia, aquela mulher se transformou. Ela estava alegre e ela disse: eu sei que a partir de ontem eu nunca mais vou viver aquela tristeza que eu vivia. Irmãos, Deus revelou, Deus mostrou. E aquela oração era para ela. E ela recebeu a renovação do Espírito Santo de Deus. Amém? Na perda, não perca a fé. Na perda, não perca a fé. Eu queria concluir essa palavra dizendo 3 coisas muito rapidamente. Pessoal da adoração, se quiser já pode vir à frente. Primeiro, precisamos ser irmãos na hora das perdas dos nossos irmãos, aqui nesta igreja. Amém? Podemos ser essas pessoas, um ponto de apoio para aquele que enfrentar perdas aqui. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer isso, vamos ser isso. Mesmo que você não conheça o irmão direito, vem aqui para abraçar a família, vem aqui para abençoar a família. Segundo, precisamos ser no mínimo solidários com os que estão enfrentando perdas e que nós conhecemos. Aquele irmão perdeu a tia dele. Você pode estar lá presente? Às vezes eu não posso. Se você pode, vá. Se eu puder, eu vou também. Deu para entender? Vamos ser solidários. E por último, precisamos ser mais humanos, assim como Cristo foi por amor a nós. É preciso amar como Ele nos amou na hora das perdas. Família, aonde a sua se encontra?